Abra a sua Bíblia, profeta Isaías, capítulo 54. Profeta Isaías, capítulo 54. Se você quiser um resumo do sermão, está no boletim. Está aí um esboço do sermão, foi no boletim de hoje. Profeta Isaías, capítulo 54. Começando o verso 2 e o verso 3. Profeta Isaías, 54, verso 2 e o verso 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação. Não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará com que se povoem as cidades assoladas. Meu Deus, obrigado pela tua palavra que chega até nós, instrumento na mão do teu Santo Espírito, para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque podemos abri-la, meditar nela. Obrigado porque através da tua palavra podemos caminhar aqui na terra até chegarmos na glória, orientados por ti mesmo, conduzidos por ti mesmo. Nos alegra o coração termos, Senhor Deus, este recurso. O Senhor não nos deixou à mercê do nosso entendimento e nem à mercê dos nossos pensamentos, que não são os teus, mas o Senhor nos deu a tua palavra para que andássemos no caminho correto. Obrigado, Senhor, por esse ensinamento. E ser conosco, ser com a tua igreja, teu povo aqui reunido, prestando culto, louvor e adoração a ti. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o futuro pertence a Deus. O nosso futuro pertence a Deus. Nenhum de nós está indo em direção ao desconhecido. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, vamos em direção àquilo que Deus já preparou para nós. Todos aqueles que vivem e são conduzidos por Deus, vão em direção àquilo que Deus já preparou para nós. Esse caminho não é o que eu penso, esse caminho não é o que a sociedade pensa, esse caminho não é aquele que eu posso me programar e saber exatamente onde eu vou chegar no ponto futuro. Esse caminho é um caminho que somente Deus tem na sua consciência, no seu conselho, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus tem um poder, e esse poder é determinativo para cada um de nós. Deus determina o que vai acontecer com cada um de nós para a sua glória. É Ele quem detém na mão o nosso futuro. Assim como Ele conduziu-nos no passado, está nos conduzindo no presente, vai Ele mesmo determinar o nosso futuro, a nossa história. Essa história é aquela capacidade que nós temos de fazer a leitura do tempo, passado, presente e futuro. A nossa leitura é como um relógio, contando minutos, horas, dias, anos. A leitura de Deus é como se olhasse tudo em cima de um mesmo plano, tanto o passado, como o presente, como o futuro. Deus faz a leitura plena da história, de cada um de nós e de toda a sua criação. O que nos preocupa? Qual é a nossa dificuldade? Pastor, eu não sei o que vai ser do meu futuro. O que acontece com o meu coração? Gera em mim uma grande incerteza, um desconhecido. O que vai ser de mim, da minha vida?
Em que direção eu vou? Quanto tempo eu vou existir? E eu não tenho a dimensão kairos de Deus, da visão plena, consigo ver o passado, o presente e o futuro é um grande incerto. Será que chegaremos ao final desta construção? Será que teremos grana para isso? Talvez alguns presbíteros estejam ansiosos por causa disso. Né? E será que essa construção que fizemos para a glória de Deus terá alguma efetividade no reino de Deus ou fizemos apenas para a nossa própria glória? Será que isso vai vingar? E assim é quando eu projeto as minhas próprias expectativas a respeito do meu futuro, o que vai acontecer. Terminei um curso da faculdade, agora vou trabalhar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou projetar isso, vou projetar aquilo. Nada acontece, você está desempregado até hoje. E todos os seus projetos ficaram na gaveta, e o seu diploma está empoeirado. Cadê o futuro glorioso que Deus tem para mim como filho de Deus? E nós colocamos todas as nossas expectativas na nossa própria visão, no tempo, cronos que podemos dimensionar, e todos os recursos que eu tenho para oferecer para mim mesmo. Me esqueço de Deus, me esqueço do projeto de Deus, me esqueço da ação de Deus, que controla toda a minha história, e a história do seu povo, de toda a sua criação. Assim foi o povo de Deus no tempo do profeta Isaías. Esqueceu de Deus, esqueceu dos feitos de Deus, esqueceu da presença de Deus. O profeta Isaías é um homem de Deus, que fala o que Deus manda para um povo que precisa ouvir, na singularidade profética da palavra, que não será mais escrita, acabou aqui. Tudo que precisava ser escrito profeticamente, acabou na última folha desse livro. Não vai mais ser escrito. Isaías está nesse rol profético, e ele tem algo a falar para o povo de Deus, Antigo Testamento, Israel, Igreja, Novo Testamento. Ele tem algo a dizer para esse povo. E ele vai falar com esse povo e deixar bem claro para esse povo que precisa haver um conserto na vida deles. Eles precisam consertar o seu caminho e voltar a ver Deus na sua plenitude, num kairos, numa leitura completa de Deus, e não na miserabilidade do seu cronos, dos seus relógios. Israel precisa voltar para Deus e vê-lo na sua grandeza. Ele não mais o vê assim, ele vê os deuses das nações vizinhas e acham que esses deuses estão sendo mais poderosos que o Deus único e verdadeiro. Porque grandes coisas estão acontecendo nas nações vizinhas e em Israel nada, só miséria, só Babilônia, só cativeiro, só sofrimento, só escravidão. Eu acho que Deus está deixando um toque para nós. E o toque de Deus, Israel pensa assim: se virem. É possível que um povo de Deus esteja vivendo debaixo do cuidado de Deus e está achando que Deus está dizendo: se virem. Problema de vocês. Israel está com um grande problema, uma grande dificuldade. E o profeta Isaías é enviado exatamente nessa hora, para ser a boca de Deus, para o povo de Deus, Antigo Testamento. O provérbio vai nos dizer o quê? O que é já foi, e o que há de ser já foi. Deus fará renovar-se tudo aquilo que passou. Salomão nos conduz a um entendimento de que a minha visão pode ser que o que já passou, passou, e o que está sendo agora é terrível. Mas eu sei exatamente o que Deus tem para mim.
e Ele pode renovar aquilo que já se passou, diz o servo de Deus na sua palavra. O futuro pertence a Deus. Escrever e fazer a nossa história não pertence só a nós. A igreja não está jogada no mundo para escrever e fazer a sua história, depois entregar na mão de Deus. Engana-se quem assim pensa, que a igreja vai fazer alguma coisa, e Deus vai falar assim, que bom que vocês fizeram, porque realmente eu estava cansado já, né? Precisava de alguém que me ajudasse a fazer e escrever a história. Queridos, lê do engano nosso. É Deus quem nos faz ser igreja e escrever a história da igreja. É Deus quem nos conduz. Israel está com essa dificuldade. Tanto que lá no capítulo seguinte, Isaías vai falar o que para o povo de Deus? Ele vai dizer o quê? Buscai enquanto eu posso ser achado. Estranho, não é um texto evangelístico, queridos. Ele está falando isso para o povo de Deus, Antigo Testamento. Porque perderam a dimensão do Deus soberano que escreve a história. Que dificuldade para um povo que é povo de Deus, conduzido pelo próprio Deus, no seu Santo Espírito, pelos profetas, com a palavra na mão, perde a dimensão da grandeza soberana de Deus, na condução das nossas vidas. Isaías clama, plenos pulmões, busque ao Senhor enquanto Ele pode ser achado, para a sua salvação, para o seu perdão, na sua palavra, para a sua alegria e para a sua paz. Ora, queridos, será que eles não sabiam disso? Será que eles não tinham consciência disso? Que Deus podia prover tudo aquilo que eles necessitavam? Não, nós temos que escrever a nossa história. Deus não vai escrever para nós. Pois bem, nessa dimensão, o povo de Deus, Antigo Testamento, passa por tempo de penúria e de dificuldade. Por quê? Porque eles não eram tão competentes como as nações vizinhas? Porque Deus não era tão forte quanto os deuses das nações vizinhas? Não, por causa da sua limitação de entendimento a respeito de Deus. As dificuldades e as penúrias vieram por suas próprias causas e por sua própria incompetência de conhecer Deus como Ele realmente o é. E o profeta é enviado por Deus para falar no tempo de Deus, no tempo kairos de Deus, que agora é hora de mudança. O livro do capítulo 40, o capítulo 56, é o livro do consolo de Israel. É onde anterior era o livro de condenação, agora é o livro de consolo. Ele vai dizer, olha, Deus está com vocês. Deus está conduzindo a história de vocês. Deus tem uma leitura plena da cada história de cada um dos seus servos. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Então, aí a gente vai para a cena do texto que nós lemos. Está falando aqui a respeito de uma caminhada, de um futuro, onde Deus manifestará a sua glória. E a partir dos 56 até os 66, ele vai falar desse futuro glorioso que Deus tem preparado para o seu povo. No 54, ele vai dizer, vocês estão aí, vocês têm algumas tarefas para cumprir. Veja lá, verso de número 2. Alarga o espaço da tua tenda. A tenda é um local provisório, é uma morada temporária. A tenda não é a casa definitiva. A construção da tenda dependia de onde Deus mandava que o povo de Deus deveria estar. Eles montavam e desmontavam a tenda. Em cada lugar o tempo se mostrava de uma forma.
E ele diz, olha, você deve pegar essa tenda que é limitada no seu espaço, e você deve alargar o espaço dela, porque para o próximo lugar que vocês vão, talvez a dimensão seja necessária, uma dimensão maior, e Deus dá uma ordem para o povo de Deus aqui, alargue o espaço dessa tenda, porque o momento seguinte, com certeza, é um momento diferente para vocês caminharem comigo. Eu tenho outras coisas para fazer com o meu povo, então a tenda deve ser alargada. E o texto aqui nos fala mais sobre um princípio de fraternidade. Ele diz que você deve estar preparado para receber mais irmãos, mais povo de Deus no meio do arraial. Se preparem, porque precisamos de mais espaço. Qual é a lição que nós podemos tirar do aumente o espaço? Nós precisamos entender que nunca devemos permitir que as nossas limitações estabelecessem limites para Deus. Os seus recursos podem ser limitados, mas o de Deus nunca serão. As condições que Deus tem são perfeitas, portanto, alargue o espaço. Mas, Deus, se alargar o espaço, não tem nem... Tem espaço sobrando aqui dentro da nossa tenda, para que alargar espaço? Podiam argumentar na sua lógica tão sábia, tão inteligente, tão boa de planejamento. Para que a gente vai aumentar se a gente não precisa de mais gente aqui? Não limite as condições quando Deus estabelece o caminho. Não estabeleça você aquilo que deve ser feito, deixe que Deus conduza a sua vida. Talvez seja uma boa lição. Quem determina o futuro, queridos, é Deus. Quem escreve o nosso futuro é Deus. A ordem de Deus não é argumentativa, ela é imperiosa. Ele diz, alargue o espaço. Ele não diz, se você achar que é bom, se você achar que você está em condições dele, diz, alargue o espaço. É uma ordem imperiosa, ele diz, é assim que deve ser feito. Pregue a palavra, acolha a palavra, receba a palavra, faça isso no tempo presente, faça a sua história acontecer, caminhe em direção ao futuro e cumpra a sua etapa na história, diz a Israel. Vocês devem fazer isto acontecer. Ele não está dizendo que eles devem ficar olhando para as nações vizinhas e vendo o que eles estão fazendo, para ver se aquilo que eles estão fazendo é melhor do que eles estão tendo para fazer. Não, ele diz alargue o espaço da tenda. Quem vai encher a tenda? Senhor, aí o Senhor está jogando um problemão para nós. Ele não está questionando a respeito do que ele vai fazer com a tenda alargada. Ele está dizendo, alargue a tenda. Então, o que vai acontecer depois é problema daquele que é o Senhor da história. Alargue o espaço da tenda. Segundo lugar, o texto fala mais coisa, né? Ele diz, estenda o todo da tua habitação, não o impeças. Aí ele vem agora com uma orientação para aumentar esse espaço. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Faça isso com competência, né? Construa com solidez. Não dá para fazer de meia boca. Não dá para pegar o pedreiro da esquina. Chama um cara que entenda da obra, chama um cara que saiba o que está fazendo, o que ele vai fazer com as cordas e o que ele vai fazer com as estacas. Será que isso vai dar certo? Será que isso vai dar certo? O tamanho da tenda está bom, será que vai dar certo a gente aumentar essa lona, botar mais corda, firmar mais estaca, estabelecer isso com mais força?
Lembre-se que Israel está vindo de um tempo de contaminação. Eles estão olhando as tendas dos vizinhos. Eles estão olhando como eles constroem, como eles vivem, como eles gostam de fazer, de um modo diferente do povo de Deus, Israel aqui. Eles estão buscando outros valores em outros terrenos. E nós temos mais informações, Deus. Essa sua informação já é uma informação caduca. Vem lá desde o tempo de Abraão, de Isaac, né? Essa formulação da estabelecer a tenda já é meio antiga. Não vai dar certo, Deus. Vamos fazer do jeito que os outros estão fazendo. Vai ficar mais bonito. Está todo mundo fazendo assim, o Senhor quer que a gente continue fazendo do jeito que o Senhor fazia lá atrás. Estamos aqui em 700 anos de Cristo, o Senhor quer voltar 1000 anos na concepção de novas estruturas e novos entendimentos de como construir a tenda. E a busca de valores terrenos os faz distanciar de Deus. Eles não mais têm Deus como Deus imperioso. Mas talvez, se nós dermos uma forcinha para Deus, as coisas vão ficar melhores. E Deus diz, é hora de você fazer a coisa do jeito certo. Com compromisso, com fundamento. Porque os tempos são tempos de tempestade. E as cordas devem estar bem firmes, e as estacas devem estar bem estabelecidas. Então, queridos, há algo para fazer, façamos como Deus assim o quer. Em terceiro lugar, ele vai falar da informação do que vai acontecer no futuro, verso de número 3. Porque transbordarás. Para que lado? Para a direita e para a esquerda. Aí ele vai falar a respeito da família, dos filhos, dos netos, dos bisnetos. Ele vai falar, a tua posteridade possuirá as nações. E eles ficaram assustados, Deus agora está brincando com a gente. Isaías deve ter feito alguma coisa aí, recebeu as informações erradas. Nós somos um povo que está vivendo na miséria, saindo do cativeiro, sofrendo, e Isaías vem com essa conversa que Deus está falando que nós vamos possuir as nações. Mal estamos conseguindo lidar com os nossos problemas, e nós vamos possuir as nações, nós vamos transbordar. Meus queridos, aqui está tudo morrendo de medo do que Deus tem preparado para esse povo aqui. E o terceiro ponto é esse. O que você começar, você deve terminar. Não fique no meio do caminho. Se você começou, vá até o fim. Veja o que Deus tem para você. Não desista por causa das más informações e por causa das dificuldades, porque poderão vir. E preste bem atenção, estão na sua cabeça, estão na nossa cabeça. Não vem de fora, não. É nós mesmos que nos boicotamos. Nós nos limitamos na possibilidade futura do agir de Deus. E o cuidado de Deus aqui é grandioso, né? Ele fala, porque vocês vão transbordar. Vocês vão transbordar. Dentro do projeto de Deus, há um transbordar para o seu povo. Verso anterior, ele diz, não impeça. Não seja o problema. Não seja a mente limitada. Não atrapalhe a obra. Não cria problema para aqueles que estão no caminho certo. Não queira copiar as nações vizinhas. Não olhe para os modelos que o mundo criou. Olhe para o projeto de Deus para o seu povo. Porque transbordarás,
e a história da salvação já está escrita. Mas o caminho da história está sendo escrito hoje no amor de Deus em nosso meio. O caminho dessa história que Deus já tem no seu tempo kairos, ou no seu tempo pleno, está sendo derramado sobre nós no amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Termino. O Evangelho transborda, o amor de Deus transborda, a alegria de Deus transborda, o cálice de Deus transborda, o Espírito Santo de Deus transborda e a glória de Deus transborda. Esses somos nós, esta é a igreja, Antigo Testamento Israel, Novo Testamento Igreja. Nós fazemos parte de Isaías 54, do projeto de Deus, de um futuro glorioso para o seu povo. Somos nós, igreja, nunca deixamos de ser nós. A antevisão de Isaías já tinha a ver conosco aqui, 700 anos Jesus Cristo, 2000 anos, nós aqui que estamos assentados nesse templo, adorando e glorificando a Deus. Portanto, queridos, aumente o espaço, tudo será feito para a glória de Deus. Dê o espaço que Deus assim o determina para a sua amplitude de ação no mundo presente. Não se limite pela sua própria mente, pelos seus próprios pensamentos. Deixe que Deus dê a amplitude necessária para que você esteja no centro da sua vontade. Construa com solidez na centralidade da pessoa de Cristo Jesus, porque nós só estamos aqui porque que Cristo Jesus está no centro. A solidez não está na estrutura, nem nas boas organizações, nem nos bons métodos, mas a solidez está numa pessoa, e esta pessoa é Jesus Cristo. Comece e termine, deixe que o Espírito Santo de Deus haja no seu coração. Só o Espírito Santo de Deus pode transformar a sua visão a respeito desta realidade. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Diz o profeta Isaías, já no capítulo seguinte. Deus nos faça dignos da sua obra. Deus nos faça dignos de continuar aquilo que nós estamos terminando. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.